A maior editora brasileira de revistas entrou com pedido de 1 ou 2 concessões para a rede de TV. Sua revista semanal de maior sucesso, Veja, havia sido lançada em 1968 e havia, às vezes, criticado o regime militar. Eles decidiram dividir a Tupi em 2 partes, tirar das mãos de seus proprietários e recomeçar do princípio. E nos disseram, não se preocupem, vocês terão uma das 2 partes, não tem que fazer nada, porque nós queremos pessoas sérias que fazem isso direito e que elevam o nível da televisão no Brasil e etc. Então não nos preocupamos muito, relaxamos e esperamos que caísse em nossas mãos. E o que aconteceu foi que tínhamos todos os civis do governo do nosso lado, especificamente Golbery e Delfim, que eram os 2 homens mais importantes do governo naquele momento. Depois, descobrimos que tínhamos o general Medeiros do outro lado, dizendo ao presidente Figueiredo, você não deve dar para esses caras, eles são nossos inimigos, eles irão usá-la para nos incomodar, como fazem com a Veja. Então, o bom senso falou mais alto no governo e eles não nos deram. O presidente deu as 2 concessões para a Manchete, uma editora de revistas menor e mais mansa que a Abril, e para Silvio Santos, para sua SBT. Provavelmente, nenhum dos 2 incomodaria o regime. SBT, o presidente... A Rede Globo continuou sua expansão e se mostrava orgulhosa a seus espectadores. Aqui, Roberto Marinho e o presidente participam da inauguração de uma afiliada nova, propriedade de um deputado pró-regime militar. E recebeu com o jornalista Roberto Marinho. Devo dizer que o doutor Roberto Marinho nunca me criou qualquer tipo de dificuldade. Eu, ministro censor, e ele, diretor do Globo, da televisão Globo, da Rede Globo, da Rádio Globo, da Rádio Mundial, da Rádio Eldorado. Ele nunca me criou a menor dificuldade. De ditadura militar no Brasil, o número de televisores cresceu para mais de 23 milhões. Roberto Marinho ficou riquíssimo. E provavelmente era o civil mais poderoso do Brasil. Mas, com o fim do domínio militar, seu poder cresceu ainda mais, além de qualquer regulamentação ou controle. A Globo foi censurada, sem dúvida. Muito censurada, como todos os outros meios de comunicação do país. O que a Globo fez de diferente dos outros meios de comunicação é que a Globo encampou, ela defendeu o regime. Ela exaltou o regime em vários momentos. Quer dizer, então essa tese de que ela simplesmente não falou, não contou a realidade porque foi censurada, é uma forma de defesa que a Globo descobriu para se explicar perante a sociedade brasileira, agora no período da democracia. A Globo não tem uma vocação necessariamente militarista ou ditatorial, mas ela tem uma vocação governista. Onde tem governo está a Rede Globo. Se não tem governo, quem saiu do governo já não interessa mais. Ela é habilíssima em fazer um casamento de interesse com o governo. E o governo também precisa, porque qualquer governo de um país de 150 milhões de habitantes, que tem quase 100 milhões de espectadores, precisa de 70% de audiência. Com a aproximação da volta de um presidente civil, Roberto Marinho apoiou Tancredo Neves. Tancredo era um velho e respeitado estadista e membro da oposição durante a ditadura militar. Quando Tancredo derrotou o candidato militar por esmagadora maioria no colégio eleitoral, o Brasil gritou de alegria. Os generais se foram e as expectativas eram altas. Horas depois de sua eleição, Tancredo almoçava com Roberto Marinho. Um pequeno assunto particular, apenas noticiado em seu jornal. Antônio Carlos Magalhães também participou do almoço. Ex-governador da Bahia, aliado importantíssimo na vitória de Tancredo e velho amigo de Roberto Marinho. Tancredo logo anunciou que Magalhães seria ministro das Comunicações. Lamento informar
que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tancredo morreu antes de assumir a presidência. As imagens da Globo expressaram a angústia de toda a nação. Ele foi substituído por seu vice-presidente, José Sarney, um membro fundador do partido pró-militar que não tinha grande carisma. Sarney obedientemente confirmou Magalhães como ministro das Comunicações. Um dos principais fornecedores de equipamentos de telecomunicações para o governo era a NEC Brasil, propriedade conjunta da matriz japonesa e da Brasil Invest, a financiadora de Mário Garneiro. Os japoneses escreveram ao Ministério das Comunicações acusando Garneiro de desfalque da NEC Brasil. Como consequência, Magalhães suspendeu todos os pagamentos do governo para a NEC Brasil. Muitas pessoas acharam que foi injusto. Eu acho que foi injusto. Não porque era uma organização pura, mas o que eu acho é que muitas outras organizações impuras não foram atingidas tão duramente quanto a Brasil Invest naquela época. Garneiro teve que vender a Brasil Invest e a NEC rapidamente. E as organizações Globo estavam esperando. A Globo se prevaleceu das dificuldades da NEC do Brasil, que foram dificuldades criadas pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele suspendeu os pagamentos e as encomendas do governo à NEC. E a NEC praticamente vivia do que fazia para o governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a NEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de $1 milhão pela NEC. Mas, em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da NEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, $350 milhões. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. Roberto Marinho, com uma atitude unilateral inédita, encerrou a afiliação da TV Aratu à Rede Globo em 1987. A renda com publicidade da TV Aratu caiu 80% em consequência disso. A nova afiliada da Globo em Salvador era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das Comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Fomos julgados em 3 instâncias da justiça e foi dado o direito do Dr. Roberto Marinho escolher nos estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte do Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, França e da Inglaterra. E saiba governar. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do estado. Não é verdade. Apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio, nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas 7 ou as 11 faladas se resume a uma. Agora, é uma boa. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia que nos foi encaminhada pela TV Bahia também inclui os logotipos de 3 canais com os quais o governador negou ter qualquer relação.